e escutarem os babacas, eu estou até gravando, não posso nem falar isso, ó. Quando vocês escutarem os seres humanos dizendo, na minha época que era massa, você tenha certeza que na época dele não era massa, certo? Quando você escutar alguém dizendo, na minha época que era bom, já saiba, não prestava, era ruim. Era uma época com preconceito, era uma época com discriminação, era uma época com violência, certo? Quando vocês escutarem essa galerinha falando essas besteiras, já peguem a visão, já saiba que estão falando, já saiba que estão falando besteira. Ai, na minha época era massa, eu praticava bullying e todo mundo tá vivo até hoje. Isso é uma coisa que se diga, meu irmão. Fazer o cara tá feliz porque tá fazendo os outros sofrer. Isso aí é, enfim. Vamos voltar para cá. Esta consciência anti-imperialista, certo? Ela é hoje um dos motivos de debate acadêmico mais fortes que se tem, principalmente na área de humanas, de algumas universidades, tipo a UNB, a UFPB e tal, que é uma área que se chama decolonialidade e tal. Quem prestar vestibular para a área de humanidades, se transformar em aluno do CCHLA lá da UFPB, quem for fazer letras, quem for fazer sociologia, história, psicologia, eu fazer esses cursos assim e tal, vai ver muito essa área sendo debatida e discutida, porque a decolonialidade, ela justamente pressupõe que a gente supere esse pensamento de colonizado que a gente tem e essa visão de que a Europa é a melhor coisa do mundo, que os Estados Unidos é a melhor coisa do mundo e que nós somos a periferia, a ralé, que a gente não presta, que o nosso pensamento é essa ideia que os caras começam a tentar construir aí, nesse processo de independência, nesse processo de descolonização, nesse processo se, uh, de conseguir se separar do imperialismo e dessa visão, certo? Um dos pontos que vai contribuir, pessoal, para que o processo de descolonização ocorra é justamente a Guerra Fria, certo? A bipolaridade, como vocês já sabem, como vocês já estudaram, né? Ela vai, além de contribuir enormemente com o fato de que tanto Estados Unidos quanto União Soviética não tinham colônias, vai contribuir para o fato também de que eles vão apoiar muitas e muitas vezes com que esses países se tornem independentes. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão acabar dando um chute a favor para que esses movimentos de independência ocorram. É só vocês pegarem o caso célebre da Guerra do Vietnã, certo? A Guerra do Vietnã, ela vai começar entre uma contraposição pelos vietnamitas do Sul, que vão ser apoiados pelos Estados Unidos, e os Vietcongs, os vietnamitas do Norte, que vão ser apoiados pela União Soviética. Então, o que era o Vietnã era uma colônia francesa que, a partir do apoio da União Soviética e dos Estados Unidos, vão lutar pela sua independência, e aí depois a gente vai ter uma guerra. Então, além de a União Soviética e os Estados Unidos bancar com apoio a descolonização e a independência desses países, eles vão fornecer armas, vão fornecer apoio logístico, vão fornecer dinheiro para que esses grupos nacionalistas consigam gerar sua independência contra os países europeus, certo? Além disso, como último fator, e mais uma vez não menos importante, é justamente a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, certo? Para a ONU, que vai escrever em 1948
a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, esse documento maravilhoso que a gente tem, um dos primados dos direitos humanos é o respeito ao princípio da igualdade e da autodeterminação dos povos. Isso é um direito humano básico para a ONU, certo? Eu vejo muita gente, principalmente após 2015, mas é algo anterior, né? Vi tripudiar, né, da carta, né? Falar direitos humanos, etc, etc. E é de uma insensibilidade profunda, porque se algum dia um extraterrestre, uma nave espacial chegar na nossa Terra e os caras pedirem uma Constituição ou perguntarem o que somos nós, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão é o mais próximo que a gente tem para oferecer para esse extraterrestre, para ele entender o que é a humanidade. É o mais próximo que a gente tem, mesmo assim. E a ONU ela vai ser um player muito, mas muito importante no processo de descolonização e de independência desses países, no surgimento desses países. Porque quando esses países surgem, o primeiro apoio que eles vão receber para conseguir criarem o seu Estado é o da ONU, certo? Isso vai acontecer, eu tenho na minha memória, eu era boy, né? Mas eu lembro do noticiário, do jornal e as coisas e tal, do conflito que ocorreu no Timor-Leste, para a independência do Timor-Leste em relação a Portugal, no final da década de 90 e no início dos anos 2000. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi a primeira instituição que foi dar um apoio para as pessoas passando fome no Timor-Leste por causa da guerra. A ONU foi a primeira instituição a chegar lá para dar um apoio logístico, um apoio militar, um apoio no sentido de conhecimento para que o Timor-Leste pudesse nascer enquanto Estado-nação, certo? Então, a ONU vai ser essencial nesse processo de descolonização da África e da Ásia e do surgimento desses novos países que a gente vai ter, certo? A gente tem, a partir de 1955, a Conferência de Bundang, que ele vai justamente coadunar, né? Ele vai fechar alguns pontos que vão ser considerados pontos incomuns para a independência dessas nações, para que essas nações fossem descolonizadas e tentassem se tornar independentes. E aí eu trouxe para vocês alguns, né, dos principais. A ideia de não aceitar a Guerra Fria, né, de dizer, olha, eu nem sou socialista, nem sou capitalista. Eu sou meu país, amigo. Eu sou meu país, certo? Eu quero construir e ajudar a construção do meu país. Eu não quero entrar nessa seara aí da briga de vocês, não. Me deixem de fora da briga de vocês. É justamente a ideia do não alinhamento entre um país ou outro, certo? A condenação do racismo, que não deixa de existir, né? Apesar de ser condenado, a gente sabe disso. Então, e a corrida armamentista, que vocês já viram na Guerra Fria, era algo que estava, né? A busca por armas nucleares, e as AK-47 da vida, as Colts de CS da vida estavam a todo vapor naquele momento, né? A partir de 1950, década de 60 e década de 70 do século passado. E essa proclamação do direito de autodeterminação política, né? Para dizer que, olha, velho, você não pode interferir na minha política, eu sou um país independente, eu criei meu Estado-nação agora, me deixe em paz, né? Eu quero cultivar meu país sozinho. Então, essa conferência ela foi muito importante para estabelecer os critérios para a luta pelas independências. E após essa conferência, muitas regiões da África e muitas regiões da Ásia vão começar a pipocar com esses processos de independência, certo? Esses três foram, os três principais, digamos assim, líderes desse processo.
eles não são, como eu poderia dizer para vocês, vocês sabem que não existe esse negócio de bonzinho e de ruim em história, né? De bom e mal em história. Quem tem essa visão dualista, quem tem essa visão dicotômica da história, está tendo uma visão errada da história. A história ela é feita de sangue e quanto mais a gente lê história, mais a gente vê que não existe essa dicotomia de bem e mal, né? Então você pode ser um péssimo líder para o seu país e dentro de um contexto multipolar de debate entre os países, você tomar boas atitudes. Por que eu estou falando isso? Porque o Tito, na Iugoslávia, que vai ser um dos principais líderes da Conferência de Bandung em 1955, ele era um ditador, pessoal. Ele era um ditador. E era um ditador sanguinário, certo? Ele era um ditador sanguinário. E a Europa, a gente tinha na África e na Ásia esse processo, mas o leste europeu também sofreu com isso. Tanto é que hoje não existe mais a Iugoslávia. A gente tem vários países separados, certo? Que a gente tem a Croácia, que foi a finalista da Copa do Mundo, a gente tem a Bósnia, a gente tem a Herzegovina, certo? A gente tem vários países que surgiram a partir da dissolução dessa grande Iugoslávia, certo? Então, eles foram os 3 principais líderes da Conferência de Bandung, e é a partir deles que o movimento anti-imperialista e o movimento de surgimento de independência desses novos países começam a ganhar força no mundo. E aí a gente vai ver muitos e muitos processos acontecendo a partir daí, certo? Eu vou trazer para vocês na próxima aula a África do Sul, a Índia, a Guerra do Vietnã, as colônias portuguesas e a Argélia, porque esses são, digamos assim, os mais diferentões, os mais significativos no sentido de processos históricos que são bem complexos e muito diferentes. Mas não se esqueçam, como eu disse no início da aula para vocês, que foram muitos e muitos países que surgiram nesse processo, certo? Muitos. Se você pega o mapa da África hoje, pessoal, você vai ver que a maioria dos países africanos que existem hoje, eles surgiram nesse período, certo? Você vai pegar Congo, você vai pegar Guiné-Bissau, Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Angola, África do Sul. A gente tem muitos e muitos países africanos que vão estar surgindo justamente nesse contexto. Para finalizar com vocês, deixa eu mostrar esse mapa aqui. É que um dos problemas que a gente tem no continente africano hoje, é justamente por causa da divisão geográfica do continente. Deixa eu ver, deixa eu compartilhar aqui, ver se vocês veem. Estão vendo aqui o mapa da África? Uhum. Pronto. A gente tem, na divisão geográfica política da África, né, eu vou chamar aqui de divisão geopolítica da África hoje, muitos grupos, muitas culturas, muitas sociedades que foram formados com uma inimizade histórica, certo? Então, essa divisão geopolítica que ocorreu no continente africano na descolonização, ela vai ser um dos grandes problemas que a África vai passar, mesmo após a sua independência. Então, se você pega a República Democrática do Congo aqui, quando ela surgiu, quando ela se tornou independente, em 1960 e alguma coisa, esqueci a data exata,
fazia parte do Congo, a República Democrática do Congo, esse território aqui, ó, do Congo. Tá vendo? Tem Congo e tem República Democrática do Congo. Tá vendo? Aqui e aqui. Esse território fazia parte do mesmo território. Era um território só, era um país só. Só que, onde está o Congo hoje, existia um grupo político, social, que era inimigo ferrenho. Existiam mais de 2 séculos de rivalidade. A gente está falando de 200 anos de rivalidade. Em relação ao grupo que comandou a independência da República Democrática do Congo. Então, mesmo após a independência, o fight continuou. Guerras e guerras civis continuaram acontecendo nesses países, justamente porque essa divisão geopolítica que foi criada pelos europeus não respeitava a história de conflito desses grupos. E até isso fez o continente africano sofrer por causa do imperialismo e por causa do neocolonialismo. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida?